Muito bem, meus amigos do esporte de todo o Brasil, estamos chegando a mais um vídeo aqui no canal para levar a vocês tudo do que pode ser essa partida entre Borussia Dortmund e Union Berlim no Signal Iduna Park, a casa aurinegra, e recebe mais uma vez o seu público, a sua casa cheia, cerca de 81 mil torcedores que devem colocar no jogo um Borussia Dortmund que precisa urgentemente vencer o seu jogo de qualquer maneira. Até porque pela situação no que o campeonato se colocou, o Borussia Dortmund ele precisa fazer muito bem o seu resultado, até porque a situação na Bundesliga nesse momento do campeonato é, talvez não sejam das um pouco mais confortáveis, porque senão vejamos, o Leverkusen tem 16 pontos, o Stuttgart, grande surpresa do campeonato, time que estava brigando pelo rebaixamento, que tem um Gulassi jogando uma barbaridade com 15 pontos, o Bayern de Munique com 14, o Borussia Dortmund com 14, é o quarto colocado, ou seja, a diferença de 2 pontos. O Dortmund tem que vencer e torcer para essa galera que está aí na frente tropeçar. Aí nós temos o Leipzig com 13, o Hoffenheim com 12, o Wolfsburg com 12, o Freiburg com 10, o Eintracht Frankfurt com 7, o Heidenheim com 7 e logo atrás, ainda na 11ª posição, o Union Berlin, que chegou a estar nas últimas duas edições ali na parte de cima da tabela, sendo que na última temporada chegou a estar brigando pelo título nas últimas rodadas, mas que na última rodada acabou ficando na 4ª posição, na última rodada, na frente do Freiburg, que até poderia ter merecido a vaga na Liga dos Campeões, na Liga dos Campeões da Europa, na UEFA Champions League. O Borussia Dortmund que tem aí uma grande oportunidade de tentar fazer um resultado muito importante. Isso porque os dos seus rivais que estão na sua frente, o Wolfsburg vai pegar o Wolfsburg no mesmo horário das 10h30 da manhã, o Leipzig vai receber o Bochum, o, o Colônia no domingo joga fora de casa contra o Leverkusen e o Bayern joga contra o Freiburg, ou seja, é o nível de resultado que precisará fazer e torcer para que Freiburg ganhe do Bayern, que Colônia ganhe do Leverkusen e que o Wolfsburg tire algum ponto do estudo, que aí o Dortmund fazer a sua parte. Porque aí o Dortmund ele sobe de novo ali para quem sabe até assumir a liderança do campeonato, dependendo da situação, porque aí poderia chegar a apenas 17 pontos e aí poderia assumir a liderança isolada do campeonato. Mas a gente sabe quando as duas equipes não vêm muito bem nas suas competições europeias. O, o Borussia Dortmund bateu em 0x0 com o Milan no mesmo Signal Iduna Park, não jogando bem essa bola toda, não fazendo muito bem essa bola toda, e isso acabou sendo um ponto realmente preocupante pela sua capacidade, dizendo melhor, dentro das suas condições do jogo. Então eu acredito que aí pode ser que nós tenhamos uma possibilidade de ter algo diferente na sua postura dentro da partida, né? Lembrando que a arbitragem do jogo será do Patrick Rich, com Sasha Tieler e Thomas Gornak como seus assistentes. O quarto árbitro, o Dr. Arniak, e no árbitro de vídeo, na central em Colônia, o Bastian Dunker, que tem feito umas arbitragenzinhas horrorosas, e o Federic Asmuth será o assistente do VAR na partida deste sábado. O Dortmund que não vai contar com o Munier, que está voltando a treinar depois de ter tido aquela lesão muscular ainda na pré-temporada do Borussia Dortmund lá nos Estados Unidos, o jogo contra o Manchester United. O Sabitzer, que acabou se machucando na partida contra o PSG na Liga dos Campeões da Europa na primeira rodada lá em Paris. Ainda vai demorar um pouco para voltar a treinar. E o Duraville, que tá fazendo alguns jogos aí no time sub-19 do Borussia Dortmund para ganhar ritmo de jogo para poder voltar a jogar, vai demorar um pouquinho para treinar. O Eden Desert que falou muito sobre a questão do Kahn como capitão, que é muito discutível. A gente sabe que é muito discutível.
um jogador que é horroroso, um jogador que, por mais que tenha tido uma segunda parte de campeonato muito boa, é um jogador muito limitado, que muitas vezes passa do ponto e que tenta se mostrar uma liderança onde não tem. Até acho que o Kobel, que é o segundo capitão, tem mais estabilidade de liderança do que em outras situações. Então, é algo para se levar em consideração. Eu acho que era para que o Kobel realmente fosse o capitão dessa equipe e não o Khan. Aliás, o Khan que deveria ter sido era vendido, né? Para que pudesse ser trazido o Álvares, né? Só que o Adetese vetou e aí eu acho que o Adetese cometeu um dos seus grandes erros, né, desse comando dessa janela. Mas enfim, o Tese que nessa entrevista coletiva antes do jogo ele falou sobre a convocação do Matt Hummels, que está de volta à seleção da Alemanha aí com o Nuga Nagelsmann, que teve também o Tirambrandt entre os convocados, né? E o Sully, né? Jogadores aí convocados. ADM não foram convocados para a seleção principal, mas foi convocado para a seleção sub-21, assim como sub-23, né? Se não me engano, sub-21 ou sub-23. Assim como o Coco foi convocado para a seleção sub-23 da seleção da Alemanha. Falou também sobre a questão do Oscan, que vem ganhando bons jogos, tem feito boas partidas realmente. Ele que para muitos achavam que estava sendo descartado. Muito se comentou que ele poderia também ser vendido, mas que no final das contas o turco acabou não acontecendo. E o Oscan está fazendo aí um bom início de temporada até agora na temporada. O Kobel, que renovou o contrato até 30 de junho de 2028, ele que tinha ainda um contrato até 2026, ele acabou renovando o seu contrato até 2028 e deve ganhar um salário de cerca de 10 milhões de euros. É um salário considerável. Ele falou também sobre a pressão que está acontecendo com o ADM, que muito se comentou dos problemas extra-campo que vem acontecendo com enorme frequência nesse começo de temporada, muito por conta tem se falado muito mais do que tem acontecido fora de campo do ADM, por conta do relacionamento que ele tem com a rapper, a rapper que tem um filho do outro namoro, né, do outro casamento, né? Então dizem que ele tem dado muito mais atenção a essa enteada, né? Que é dele, né? Que agora é a enteada dele, que é filha dessa rapper, né? E isso tem gerado aí todas as discussões aí na mídia da Alemanha sobre o que isso pode estar tirando de foco do jogador. E um ponto, acho que talvez um dos mais polêmicos de todos aí, é por conta da data FIFA que nós vamos ter agora. Não a data FIFA em si, mas um jogo em específico, a Tour dos Estados Unidos, já que a Alemanha vai fazer o seu jogo contra a seleção mexicana. E os jogadores, muitos não gostaram, pelo momento da temporada. A diretoria do Borussia Dortmund estava muito preocupada até pela possibilidade de se puxar um remanejamento de data do jogo contra o Werder Bremen, mas acabou que não vai acontecer isso. O que o Nuga Algasman ele fez? Ele botou 3 jogadores para esse jogo dos Estados Unidos e fez com que a DM e o Mukoko ele jogasse pela seleção sub-21 da Alemanha para jogar dentro da Europa ali para poder voltarem o mais rápido possível a tempo de poder treinar para o confronto contra o Werder Bremen, que será depois da data FIFA agora, que nós vamos ter aí no mês de outubro, né? Então, ele disse que está do Dortmund em estreita em comunicação com os jogadores e também com a seleção da Alemanha aí, para tentar encontrar uma solução de como que vai fazer para tentar fazer a volta, né? Porque é uma viagem muito longa, viagem mais de 12 horas de viagem.
né? Isso é um problema seríssimo. Então a DFB não pegou legal nessa situação. O União Berlim que não vem realmente num bom momento, são 3 derrotas consecutivas. Né? Sendo uma delas aí pro Hertha, que foi um negócio. Pro Leipzig. Em casa, que foi um negócio tudo complicado. E na Liga dos Campeões, então, um papelão que fez, né? Contra o Braga, né? Tinha a vitória na mão, né? 2-0 a favor do Estádio Olímpico de Berlim, que teve que ser obrigado a jogar lá, porque o estádio era alta floresta, né? Não pode receber os jogos da Liga dos Campeões por conta da capacidade, né? E acabou que o União Berlim tá mandando seus jogos lá nesse estádio aí do Olímpico, né? Nos jogos da Champions, né? Então é uma situação completamente difícil, completamente complicada do União Berlim de tentar se recuperar do campeonato. Mas é uma questão importante para o Borussia Dortmund, porque assim, o Dortmund precisa vencer para manter um nível de pontuação muito alto. O Dortmund, que na Liga dos Campeões da Europa, tem tido a pior equipe das 32 que participam da Liga dos Campeões, em média de chances claras de gol. Ou seja, tem sido terrível. Fora que Inemecha não tem jogado bem, tem sido muito criticado e com razão. O Mecha que custou 30 milhões de euros em relação ao Wolfsburg e tem trotado em campo, não tem se dedicado o suficiente, não só na questão do ataque, mas também na questão defensiva. Ele não tem voltado para marcar, isso é uma coisa que tem sido incomodado muito o torcedor ao Negro de certa forma, e principalmente um dos pontos que eu achei mais absurdos durante o jogo contra o Milan no segundo tempo. Ele teve um ADM livrinho na ponta direita, e em vez de ele tocar lá, ele acabou nem sequer tocando, ele voltou atrás pro campo, que é um negócio medroso. Né? É um jogador que tem sido medrosíssimo na sua contingência do jogo. Né? Fora a questão polêmica dele, né? Desde que ele chegou, aquela questão daqueles posts, que ele teria sido aí homofóbico e tudo mais e tal, que gerou revolta, inclusive, na própria torcida, né? Que seria contra os valores do Borussia Dortmund. Então, tem toda uma parada aí que também do Inemecha que não tá jogando nada e não tá fazendo nem sequer por merecer pra jogar nesse time do Borussia Dortmund. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. Né? E lembrando que o jogo vai ser transmitido pela Casé TV no YouTube e na Twitch, acho que ou do Casemiro ou da Casé TV Underline, um dos dois. E também vai estar no canal por assinatura, né, linear do Nosso Futebol, que está na Claro e também está na Sky. E então vale a pena você acompanhar aí nessa rodada da Bundesliga, jogos 10h30 da manhã no Signal Iduna Park, em que teremos 81.365 torcedores, que é a capacidade total do Signal Iduna Park. E você aí, o que você espera do jogo? Um abraço pra você e é nóis. Tamo junto. Amanhã a gente volta com o pós-jogo.